Fim de semana teve jogo do Lusiânia pela 4ª rodada do Campeonato Candango. E fora de casa, o Lusiânia fez bonito e garantiu a vitória em cima do Capital. Lá no Mané Garrincha, nossa equipe acompanhou essa vitória. Dá só uma olhada. Em clima de solidariedade, o Azulão e o Capital pisaram no gigante Mané Garrincha. No dia chuvoso, antes do jogo começar, um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia no centro de treinamento do Flamengo. Infelizmente, a dos meninos foi interrompida e eu, na hora da oração, eu pedi para que eles ficassem tristes, mas tirassem como lição de que muita gente queria estar no lugar deles. Então, eles teriam oportunidade de realizar aquilo que eles gostam, né? É uma profissão, mas antes de tudo, é um prazer jogar futebol. Lugar de sorte para o Azulão, que trouxe para casa mais 3 pontos na tabela do Campeonato Candangão. Foi também neste cenário em que o Lusiânia ergueu a taça do Campeonato Candangão em 2016. Mobilizou toda a cidade, com um desfile de carro de bombeiro com os jogadores. A cidade abraçou o time, né? A conquista do título inédito, invicto, né? Que é a primeira vez que o Lusiânia conquistou um título invicto no futebol de Brasília. É nesse momento que entra o nosso personagem, Perivaldo, zagueiro do time, que hoje completa 218 jogos no Azulão, um deles marcado na história. Em 2016, como capitão do time, levou para casa o troféu de bicampeão do Candangão, troféu conquistado nesta casa. Muito bom relembrar, né? Mas bora pro jogo porque a luta ainda não está ganha. Primeiro tempo já com lance de perigo do Lusiânia. Paulinho do Capital bateu falta, mas o Márcio não deu chance e segurou. Mais da metade do tempo, torcida vibrando, querendo resultado. Afinal, vieram afinados no coro, um pouco nostálgicos, querendo vitória. Acho que a lembrança que tem é a comemoração, né? Todo mundo vibrando, todo mundo comemorando aqui dentro do Mané Garrincha. Acho que isso foi muito importante na nossa carreira. A musa do Azulão também estava aqui em 2016. Foi maravilhoso. Nossa, foi emoção. Já tô até sem voz, né, que eu vim cantando. Mas foi maravilhoso. Nossa, eu sou apaixonada no Lusiânia. Na esperança de trazer a vitória para casa, o técnico Luiz Carlos fez algumas mudanças no time. Saíram o Alanzinho e Marlon. Entraram Dan e o Everton. O Marlon já estava um pouco cansado e eu preciso colocar o Everton para jogar também. Então faltavam menos de 15 minutos, é um jogador importante, é um jogador de qualidade e a gente precisa movimentar todos os jogadores para a hora de necessidade a gente ter aquele jogador à disposição. Ajuste feito, o primeiro gol veio aos 15 minutos. Felipe é o tanque, balançou a rede. Mesmo com o gol, o professor estava com a cabeça quente, mas quem estava com a mão pegando fogo era o Márcio. Nos minutos finais, 2 cobranças de falta que desafiou o goleiro. É um momento de risco que é inevitável. Isso acontece no jogo, falta de jogo. E graças a Deus, nós temos sempre bem preparado junto com o meu treinador de goleiro, junto com o professor Luiz Carlos. A gente vem se preparando muito bem para quando essas bolas acontecer, a gente está sempre pronto para defendê-las. Fim de jogo, Lusiânia 1, Capital 0. O jogo foi bom, acredito que nós temos uma sequência muito boa de vitórias. Não foi um dos melhores jogos que nós jogamos, mas o importante é somar os pontos. E eu acho que a nossa caminhada, o caminho é esse. Vitória importante para o Lusiânia, né? E o Formosa, outro time goiano que está na competição, jogou contra o Real no estádio Diogão, mas a partida não teve gols, empate em 0-0. Agora no telão a gente vai ver como que ficaram os jogos, né? Nessa 4ª rodada do Campeonato Candango. Vamos dar uma olhada aqui. Os resultados desses jogos. Resultados da 4ª rodada, Bolamense, esse jogo do Bolamense e Sobradinho foi adiado para o dia 12, Formosa empatou em 0-0 com o Real, Santa Maria perdeu para o Gama, 3-0, Capital perdeu para o Lusiânia, 1-0, Paracatu também perdeu para o Brasiliense, 1-0 Brasiliense, Taguatinga e Ceilândia acabaram no empate. Esse aí é o resultado, as rodadas, né, do resultado da 4ª rodada do Campeonato Candango. Agora a gente vai ver a tabela de classificação do Candangão aqui no telão também. Vamos ver como é que ficou essa tabela depois desses jogos da 4ª rodada. Gama segue em primeiro lugar com 12 pontos, seguido aí de Brasiliense com 10,
E Lusiânia, representante aqui do estado, em terceiro lugar com 9 pontos na competição. Em seguida vem Real com 6 pontos, Formosa também com 6 pontos, a diferença aqui é saldo de gols, né, que é motivo para desempate, no caso, critério para desempate. Ceilândia em sexto lugar com 5, Sobradinho 4 pontos em sétimo, Paracatu também 4 pontos na oitava posição. E na lanterna aqui a gente vê Capital com 3 pontos e Taguatinga com apenas 2 pontos no Campeonato Brasiliense, Campeonato Candango, que a gente segue acompanhando. Agora o Lusiânia encara o Gama no sábado, lá no Bezerrão, às 8 da noite. Já o Formosa enfrenta o Sobradinho no domingo, às 11 da manhã, no Augustinho Lima. Outro assunto agora, gente, moradores da cidade de Goiás fizeram uma denúncia grave de poluição do rio Bacalhau, a principal fonte de abastecimento de água lá da população. É que o esgoto da cidade estava sendo despejado diretamente nesse rio. 30 anos como guia turística da cidade de Goiás não iriam deixar a Edna ignorar uma agressão. Ela e outros moradores ribeirinhos já andavam desconfiados do mau cheiro que exalava do rio Bacalhau. Eles ficaram lá na beira do rio e ficou vigiando. Quando desceu a água preta, eles correram lá em casa. A situação é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu já vi em televisão, tudo, mas lá dentro da cidade de Goiás, no fundo da minha casa, eu nunca vi. Foi a primeira vez. Gente, olha o que essa água tá fazendo com o rio Bacalhau. Tá fedendo. Eu tô tremendo de nervo. Nós estamos com medo de pisar aqui, gente. Olha pra vocês verem. Não pisa não, Edna. Olha aqui que coisa horrorosa. Edna filmou a mancha escura tomando conta do rio Bacalhau e mostrou que estava vindo da instalação da Saneago. Vocês acham que eu tô mentindo? Essa aqui é a Saneago trabalhando. Olha pra vocês verem a situação. Falta de respeito com o cidadão e com o rio. Eu peguei eles no flagra. No flagra, gente. Pararam agora, porque eu cheguei, ó. A guia de turismo filmou e, em seguida, publicou os vídeos nas redes sociais como um pedido de ajuda. As imagens da agressão ao rio Bacalhau na cidade de Goiás viralizaram na internet. O rio abastece o município de quase 7 mil habitantes. Nós bebemos água lá daquele rio. Como que ele suja a água que nós bebemos? Como que faz um trem desse? Esta foto dá noção da distância curta que existe entre a estação da Saneago e o leito do rio. E o líquido escuro teria saído desta canaleta. A Edna diz que isso tem acontecido há mais de 2 meses. Eu só quero que eles, por favor, resolvam esse problema o mais rápido possível, porque o rio Bacalhau não pode morrer. Não pode. Coisa absurda, né, gente? A Saneago disse que o que houve foi um extravasamento de esgoto na estação elevatória que perdurou por 15 minutos, mas que o problema já foi solucionado por equipes de reparos. E hoje à tarde está agendada uma reunião na Secretaria de Meio Ambiente da cidade de Goiás para discutir com os representantes da comunidade e da Saneago sobre o risco de uma nova agressão ao rio Bacalhau. E agora a gente vai para mais participações aqui pelo nosso WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem para a gente pelo 98442-4000. Tem recado aqui do Renato de Lusiânia. Eu gostaria de saber o que as autoridades responsáveis estão fazendo sobre a creche aqui do setor leste. Nunca vai para frente. Recado também agora do Marcelo, morador do Pedregal, Jardim, lá de Novo Gama, Pedregal. Ele disse que já mora lá na cidade há 21 anos e estão abandonados pelo governo. A escola está precária, o asfalto já não existe mais e tudo, para todo lugar que ele vai, tem buraco. Estamos totalmente abandonados. Por favor, nos ajude. Faça uma reportagem aqui na cidade sobre asfalto e sobre as escolas. Valeu, Marcelo, uma dica importante para a gente aqui. A gente avalia, a produção avalia todas as mensagens que chegam para futuramente virarem reportagens aqui no J1. Cliciane Veras, boa tarde. Tem como termos acesso ao cronograma da Prefeitura de Lusiânia a respeito da roçagem nos bairros. A gente mostrou esse problema no centro de Lusiânia. A Prefeitura disse que tem um cronograma a seguir em relação a essa roçagem em todos os bairros da cidade. Então a gente vai procurar saber com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Lusiânia para saber como anda esse cronograma, a gente mostrar aqui no J1. Valeu, viu, Cliciane Veras de Lusiânia, pela mensagem. Intervalo comercial agora, nós voltamos em instantes. Meio-dia e 46, voltamos com o J1 para falar que passageiros que pegam ônibus na rodoviária do entorno em Brasília estão reclamando da falta de manutenção do local. Aliás, falta quase tudo por lá, até ônibus.
Entre uma baia e outra, eles fazem a festa. A quantidade de ratos impressiona. Esse é só um dos sinais de descuido. Do lado de fora, refletores queimados. Do lado de dentro, infiltração no teto, paredes pichadas. E na porta da administração já tem até recado sobre a água, que por aqui não é filtrada. Mas são os banheiros os campeões de reclamações. Quando a gente entra lá, às vezes tem nem papel pra gente, aí fica difícil, né? Quando você precisa usar, você faz como? Não usa. No masculino faltam pias, torneiras, mictórios e sanitários. O que ainda resta está danificado. Quem fica horas trabalhando dentro do ônibus passa sufoco. Vou para casa passando mal dentro do ônibus e não vou no banheiro. Não dá para ir lá. Tá feio. Além da infraestrutura, o que também incomoda quem passa por aqui é a quantidade de linhas disponíveis à noite. Segundo alguns passageiros, as poucas opções dificultam a vida de quem precisa voltar para casa. A diferença é visível, né? De pegar ônibus daqui para as outras cidades satélites, demora mais. E se perder a última linha? Eu tenho que voltar para o meu trabalho, né, para ficar lá e dormir lá e ir embora, porque não tem como ir depois de 00:30. Se eu perder de 1h15, já não pego nenhum ônibus. Você já perdeu o ônibus? Já perdi 2 vezes. Chegou em casa que horas? Cheguei em casa 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. A espera pelo próximo ônibus é sempre acompanhada de medo. Os passageiros dizem que são muitos os usuários de drogas na região. Eles gritam, ficam pedindo dinheiro o tempo todo. E usando droga também bem perto, próximo aqui da gente. E um motociclista fugiu de uma blitz da Polícia Rodoviária Federal ontem na BR-060, no Recanto das Emas. Ele foi parado junto com outros motociclistas, mas fugiu do local da abordagem. Os policiais foram atrás. A perseguição durou cerca de 1 quilômetro. Ele chegou, inclusive, a trafegar pela contramão por uns 400 metros, mas quando entrou numa região de mata, acabou preso. O homem de 25 anos disse que trabalha como porteiro e estava devendo as prestações da moto. Por isso, teve a ideia de adulterar a numeração da placa com fita isolante, para evitar a busca e apreensão da motocicleta. Ele vai responder pelos crimes de direção perigosa e adulteração de sinal identificador de veículo e também por desobedecer ordem de agente público. 12h48, vamos mudar de assunto agora. Sabe aquela receita feita no tacho, lá na roça? Pois é, exemplo disso é um doce de abóbora em calda, que é tradição na família da dona Amélia Ferreira. A repórter Liliane Bueno acompanhou passo a passo. Em meio à calmaria da fazenda, que enquanto a natureza brinca, nós vamos aprender como se faz um delicioso doce de abóbora. Para agradar todos os paladares, 2 versões. Tem o doce em pasta e o doce em pedaços. Quem vai ensinar pra gente o passo a passo desse doce de abóbora, tanto o doce mole como o doce em pedaços, é a dona Amélia. Tudo bem, dona Amélia? Tudo bem. Eu fiquei sabendo que a receita mesmo é rapidinha, mas tem que ter um preparo, alguns cuidados antes, né? Tem que ter. Bom, você casca a abóbora, pica, você deve picar sempre os tamanhos iguais, para que ele não dissolva na hora. O primeiro passo é deixar a abóbora de molho na cal por 2 horas. Para isso, dona Amélia faz uma trouxinha com o pó e mergulha na água com a abóbora. O cal ele vai criar uma película de proteção no pedaço. Então, por fora ele vai ficar aquele doce sequinho e uma leve casca. Para a hora que você partir, por fora tá crocante e por dentro cremoso. Depois lave bem os pedaços e leve para cozinhar por meia hora. O ponto certo é quando a abóbora estiver bem molinha assim. É aqui que as nossas receitas tomam caminhos diferentes. Para o doce em pasta, a abóbora é passada em uma peneira para conseguir essa massa. Já para o doce em pedaços, enquanto ela cozinha, na panela ao lado coloque açúcar e 2 copos de água para fazer a calda. Assim é só tirar a abóbora da água e misturar. Um segredo que você tem que ter no doce é você não tira o doce do quente e coloca no frio. Então que a abóbora está cozinhando, está fervendo e a calda também está fervendo. Nas 2 receitas, você pode acrescentar cravo e canela a gosto para dar o aroma típico do doce. Deixe ferver de 40 minutos a 1 hora, até que a calda chegue a esse ponto de fio. Ele ficou brilhoso, tá? Ficou acetinado, né? Mas ainda falta o nosso doce em pasta. No tacho vai a massa de abóbora e o açúcar, na mesma quantidade. Misture em fogo alto até ferver. Acrescente coco ralado a gosto.
Uma outra opção é misturar doce de leite. Basta colocar a metade da medida de abóbora. Ferva por apenas 5 minutos e pronto. E agora chegou aquele momento mais difícil da nossa reportagem, que é escolher qual dos 2 doces eu vou provar, né, dona Amélia? Isso. Momento complicado. É bem difícil, mas... Eu acho que eu vou no de pasta, porque eu gosto dessa mistura com doce de leite. Pode ser? Pode ser. Essa hora é a melhor hora. Com queijinho então, hein? Então. Fica bem docinho mesmo aí, ó. Os 2 juntos. Gostei. Gostou? De dar água na boca, né? O J1 termina aqui. Outras notícias locais você acompanha no J2. Na sequência, tem o Globo Esporte. Ótima tarde para você. Até amanhã.